firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se durado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Te louvamos, bendizemos o teu santo nome, Senhor Deus, nesta noite, onde o Senhor, Pai, se faz presente aqui na minha casa, na casa dos teus filhos, ó Pai, onde precisamos cada vez mais, ó Pai, da unção do teu Espírito, da alegria do Espírito Santo, que é a nossa força, Senhor Deus. Queremos ser, ó Pai, ativadores. Queremos ser, Senhor Deus, motivadores, ó Pai, para que todos possam sentir, ó Pai, a presença do teu Espírito, Senhor Deus. Ó Deus, toma nas tuas mãos, ó Pai, as nossas vidas, ó Pai. Faça, Senhor Deus, com que nós possamos entender, ó Pai, o plano que tu tens para cada um de nós, ó Pai, e que venha influenciar-nos, ó Pai, nesses dias, Pai, que às vezes parece que tudo está tenebroso, está difícil, que não dá para acontecer, que não tem motivos, não tem caminhos, mas o Senhor sabe, Pai, que nós somos aquele, Pai, que temos que ver, ó Pai, portas onde não tem portas, ó Pai. Eu quero te louvar, Jesus, porque tu tens uma obra na vida de cada um de nós, e essa obra não vai parar, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, que a glória de Deus se manifeste na vida. Pastor Rogério Lima, a gente vai se encontrar, estou vendo que a gente vai se falar, hein? Então precisamos se encontrar. Rogério Lima, Pastor Valmir, boa noite, Valmir, paz, que Deus abençoe. Eu quero hoje meditar com vocês sobre um homem que me cativa, por ele ser um ativador. Eu vi uma mensagem do pastor, rapaz, vai fugir o nome, misericórdia, vou fugir o nome. Ele acho que é argentino, não sei, eu sei que ele é castelhano. Ele falou sobre ativador, ele falou justamente ativador. Nós precisamos ser ativadores da obra de Deus, propiciadores de bênção, propiciadores da glória, né? Incentivadores daqueles que estão precisando de um empurrão do Espírito Santo. E nós somos assim, e quando a gente às vezes já passou, já tem uma caminhada que nem Rogério Lima, o pastor Rogério deve ter uma caminhada de 20 anos também, ou 30, sei lá, acho que não. Nós temos que ser motivadores, nós temos que ser, a pessoa olhar para a gente e ver, poxa, esse cara já está 30 anos, 20 anos, mas continua como se fosse uma criança. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Assim que temos que ser. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, mas eu não posso querer crescer e ser independente, não, eu tenho que ser dependente do reino de Deus. Neemias, amados, ele recebeu a visita, né? Vou ler aqui no capítulo 6, né? Capítulo 6. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, era 6, versículo 1. Neemias 6, 1. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar,
Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale do Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso, enviei-lhes mensageiro para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer aí, por que eu devo parar a obra para ir me encontrar com você? 4 vezes fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Então, eu quero dizer o seguinte, amado, que Deus tem uma grande obra na sua vida e na minha vida. Por mais que você seja um improvável, você não, eu não, pastor, eu sou uma pessoa que, amados, eu nunca pensei em ser crente, eu nunca pensei. Eu lembro que tinha o Valmir, né, o falecido Valmir, que chegava para mim e falou assim: você, quando se tornar crente, você vai ter um testemunho muito abençoado. E isso, eu falei: quando eu me tornar, como é que você sabe que eu vou me tornar? Porque ele era um ativador que profetiza, que lança a palavra de Deus, lança a verdade de Deus, que vai bater, vai ficar. Porque Isaías falou que quando você semeia a palavra, ela não volta vazia. Então nós temos que ser ativadores, Elisete, nós temos que ser ativadores, Maria Helena, de pessoas, mesmo que a gente olhe a pessoa toda errada e fale assim: você um dia vai se transformar num grande homem de Deus, numa grande mulher de Deus. Eu tenho que ativar, eu tenho que ser uma pessoa propiciadora da glória, propiciadora das bênçãos do Senhor. É dessa forma. Pastor, mas você está precisando de ajuda, você vai ser propiciador, você vai ser motivador. A gente tem que ser motivador quando a gente está bem, está forte. Não, amado, pelo contrário, nós temos que ser motivadores mesmo na luta, mesmo na dificuldade. E nós temos que motivar para que Deus possa mover. É isso que Deus quer fazer através da minha palavra e da sua palavra. Ontem eu falei sobre sinais, né, e veio um homem procurar Jesus falando que o filho dele estava morrendo, né? Evangelho de João, capítulo 4, versículo 46, 47, 48, e Jesus falou: se vocês não virem sinais, vocês não vão crer. Aí Jesus falou assim: teu filho, você quer que eu cure seu filho? Não, você pode ir para casa, que ele já está curado. E o rapaz foi lá procurar, acreditou, creu na palavra de Jesus e foi lá e chegou, o filho estava curado. O que aconteceu? Quando ele chegou lá, que horas foi que ele foi curado? Foi tal hora, assim. Foi na hora que Jesus falou que eu estava curado. Meu Deus, a palavra cumpriu-se. E ele, com aquele grupo de pessoas, com aquele sinal, com aquilo tudo que aconteceu, ele se tornou um motivador, um ativador da glória de Deus, para que nós possamos ser assim também. Agora, Neemias, amados, ele está dizendo aqui: eu tenho uma grande obra para fazer. Mas você já viu quando começou essa grande obra de Neemias? Né? Ele teve que mobilizar até o rei Artaxerxes. Ele era uma pessoa improvável. Era um homem que carregava bandeja para servir vinho na mesa do rei. Você não tinha nada a ver com essa história de Jerusalém, ou seja, tinha a ver porque ele recebeu uma informação. Eu vou mostrar para vocês aqui no capítulo 1 de Neemias e vou ler como ele recebeu essa informação. Vocês vão ver aqui, Neemias, capítulo 1, diz o seguinte: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: o restante, os que sobreviveram ao exílio, se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando eu ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus e disse: Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que guardes a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite,
pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-se da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e teu povo, que resgataste do teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei, disse Neemias. Ele era copeiro do rei. E quando ele soube disso, ele se mobilizou. Ele falou assim: eu tenho que ativar aquele povo, eu tenho que mudar essa situação. Nós temos dentro de nós um espírito de excelência, o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da glória de Deus. Então eu não posso fazer com que a minha vida seja uma vida negligente a todos os fatos e situações que ocorrem neste mundo, em pessoas que estão sendo pressionadas, tristes, morrendo aí, perdendo a sua fé, a sua esperança. Nós temos que ser ativadores. Eu creio que Neemias foi um ativador, que no capítulo 2 ele chegou e falou assim: no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e o ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante do rei. E o rei me disse: por que seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então eu fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados. E aí ele pediu para o rei para poder fazer uma caravana, e o rei patrocinou ele com muitos homens, soldados, pessoas que puderam ajudar para ir a Jerusalém, para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Meu Deus, que coisa maravilhosa! O que ativou ele? Foi aquele irmão dele, Hanani, chegou para ele e falou assim: estão assim as pessoas que estão em Jerusalém. Então, se nós vemos que tem pessoas em situações de dificuldade, em fraquezas espirituais, se nós temos a solução, como Neemias tinha, eu quero ser um ativador, eu quero propiciar a glória de Deus para essas vidas, eu quero fazer com que vocês sejam abençoados, sejam curados, sejam libertos, e que cada vez mais busquem a presença desse Deus maravilhoso, que é o Deus vivo e todo-poderoso, que quer que você viva com Ele para sempre. É esse Deus que é maravilhoso, que vive para sempre, que está aqui agora comigo, está aí com você na sua casa. Esta palavra é real. Esta presença de Deus é real, tanto que motiva em mim, ativa em mim para ativar em você. Que Deus abençoe sua vida, meu amado irmão, minha irmã, que você possa receber essa palavra e que se alguém tentar tirar você do foco, como Sambalate, Tobias, o Gesem, o Arábio, aquele povo que estava contra ele construir o muro. Os portões ainda não estavam construídos, mas eles estavam querendo que Neemias parasse a obra. E Neemias: eu não quero conversar com vocês, eu não vou dar atenção àquilo que me desvia do caminho do Senhor. Amados, eu gosto muito do Salmo número 1, que diz o quê? O que o Salmo número 1 diz para a gente, amados? Não ande em conselho de ímpios, não se assente em roda de escarnecedores, não pare, não ande com pecadores, não deixe que o mundo, que é inimizade com Deus, com essas coisas que vêm para tentar tirar do foco que Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, morreu por você e por mim.
deu a vida por mim e por você, para que nós possamos receber a palavra de Deus. A palavra que nos liberta, que nos cura, que nos dá força, que nos torna ativadores, que nos torna propiciadores. Eu gosto da propiciação. Propiciar você um banquete espiritual. A glória do Senhor se manifestar em sua vida. Receber, adorar a esse Deus, né? Não deixar que a inteligência, a capacidade, o ser humano, né? Como eu falei ontem, nós estamos feitos como vasos de barro. A nossa carne, ela vai, ao pó viemos, do pó tornaremos. Mas o Espírito que está dentro de você tem que se aliançar com o Espírito Santo de Deus. E não importa o que você esteja passando, porque Deus há de trazer uma porta aberta, uma solução aonde você não vê, mas Ele vê. E se você crê, você recebe. E eu creio em nome de Jesus, que nesta palavra que eu estou ministrando para você, algo de novo está acontecendo na sua vida, Elisete. Está acontecendo na vida da Maria Helena, está acontecendo na vida do Valmir, porque nós não podemos desistir. Hoje eu estava numa reunião com o nosso SD, ele trouxe uma palavra maravilhosa, né? Uma palavra de bênção, falando de Saul. Amado, Saul era um homem que foi escolhido, um homem que, se você for ver, ele estava procurando as ovelhas do pai dele, né? O rebanho do pai dele, e que estava perdido, e ele tinha preocupação de voltar para o pai, de trazer uma resposta boa. Você vê as preocupações de Saul, era uma pessoa correta, uma pessoa que estava ali, respondeu tudo corretamente, um currículo exemplar. Mas depois que entra na obra de Deus, começa a ter os embates, começa a ter a glória também do homem, começa a surgir coisas na nossa vida para tentar nos desviar do caminho. Mas Deus faz uma coisa diferente na nossa vida. Ele não quer que nós nos atentamos para esses que estão do lado de fora, tentando falar alguma coisa diferente, irmãos, tentando nos desvirtuar do nosso caminho. O nosso caminho é único, é Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. E lá nós vimos que Saul, ele se desviou, porque ele deixou-se levar por situações humanas, situações em que um reinado, que um rei pode ter, a glória do rei nunca vai se comparar com a glória de Deus, né? E ontem também eu falei sobre a rainha de Sabá. A rainha de Sabá veio distante, veio trazer lá as especiarias lá do seu reino, lá de Iêmen, né? Lá da Etiópia, ou seja, lá de longe. Quando viu o conhecimento, a sabedoria de Salomão e tudo que ele construiu, ele viu, esse teu Deus é o verdadeiro Deus. Esse é o nosso Deus, é o seu Deus, é o meu Deus, a quem eu busco todos os dias da minha vida, que eu quero e preciso e dependo dele. É desse Deus que eu preciso. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. É essa vida que Deus dá para nós, amados. Nós somos falhos, nós somos pecadores. E Neemias, na oração dele, ele coloca a primeira confissão dos seus pecados, declarando: eu não sou perfeito, eu pequei contra ti, Deus, e o nosso povo também pecou. Eu peço perdão por eles e por mim, mas atenta à oração que o teu filho vai fazer aqui nesse momento, porque eu quero entregar a minha vida a ti para poder ser um ativador daqueles que estão carentes, que estão precisando. Eu quero orar por você, eu quero declarar que Deus está à frente da sua batalha. Ele se coloca à frente da batalha daquele que se deixa entregar a Ele. Se você entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo, em volta de você, em volta de mim. Os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra.
E os anjos do Senhor estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1,14. E Jesus está aqui. Os anjos do Senhor estão ao nosso lado. Que Deus te abençoe. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada um dos teus filhos na concha das tuas mãos, para que o Senhor venha, Pai, a dar respostas. E que eles possam, Senhor Deus, segregar ao teu ouvido, como eu falei antes, falar contigo. E o Senhor segrega ao nosso ouvido uma oração silenciosa, uma oração no nosso quarto, no secreto. Eu vou conversar com meu Deus. Deus, por que isso? Por que aquilo? Para que isso? Para que aquilo? Pai, tira de mim toda a incredulidade e dificuldade que eu não posso entender, às vezes, muitas vezes, o que está acontecendo comigo, mas o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor revela para mim, o Senhor me dá o caminho, me dá a direção, as portas serão abertas para mim, como deu para Neemias, Pai, para não ouvir a voz do mundo, mas ouvir a voz de Deus. E não ouvir as vozes de Sambalate, que são tantas as vozes desse mundo que tentam nos levar para a perdição. Mas Jesus disse, o caminho do Senhor é estreito, largo e espaçoso é o caminho do mundo, o caminho da perdição. Senhor, nos traz este caminho, o seu caminho. Eu abençoo teus filhos, ó Pai, que o Senhor revele, que o Senhor quebra cadeias, que o Senhor cure os enfermos, que o Senhor liberte os cativos, os oprimidos, aqueles que estão precisando de uma oração para a libertação de algo do passado, Senhor Deus, alguma coisa que no passado foi cometida, algum pecado. Senhor Deus, perdoa os pecados dos teus filhos, ministra a tua unção, o teu fogo, a tua glória, o teu poder, a tua ação do teu Espírito para quebrar cadeias, romper grilhões, ó Pai, que o Senhor venha curar a alma, ressentimentos, falta de perdão, Senhor Deus, para que nós possamos perdoar, porque nós recebemos o perdão de Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos perdoa. Perdoa os teus filhos que não sabem o que fazem. Da mesma forma, eu quero perdoar aqueles, ó Pai, que eu cometi erros. E também, Senhor Deus, quero dar o meu perdão a todos aqueles. Senhor Deus, abençoa os teus filhos, que eles possam crescer cada dia mais diante do Senhor. Que Deus abençoe vocês, que a graça de Deus envolva o coração de vocês e que muito mais Deus possa fazer. Amo você. Que Deus abençoe. Ósculo Santo. Ósculo Santo é o ósculo de Jesus. É o beijo de Jesus. Amém? Fica na paz de Jesus. Que Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Tchau, tchau, queridos. Amém? Estamos na sua presença, Deus. Aleluia.